Continuando, então, a leitura do livro, capítulo 6, com o título A Biblioteca. As informações podem ser obtidas de muitas maneiras diferentes quando a pessoa entra em transe sonambúlico. Geralmente, elas provêm da recordação de suas experiências em vidas passadas, mas são prejudicadas pelas restrições advindas do confinamento a um corpo numa vida específica. Elas só podem tornar a contar aquilo que conhecem pessoalmente, aquilo a que foram expostas naquela vida. Descobri que as melhores informações surgem quando o paciente é levado ao estado entre vidas, o estado chamado de morte. Então são removidas as restrições do corpo físico. As viseiras são removidas e elas têm acesso a quaisquer informações que queiram explorar. Descobri um lugar maravilhoso do outro lado, no reino espiritual, onde não há limitações ao conhecimento. Este é o meu lugar predileto para fazer pesquisa, a biblioteca. Ela tem sido descrita de muitas maneiras diferentes por meus pacientes, mas acredito que estão falando do mesmo lugar. Só a estão posicionando conforme suas percepções. Muitos a descreveram como um prédio real, onde a informação é disponibilizada de muitas formas diferentes, segundo o grau de evolução do buscador. Há livros em prateleiras que podem ser lidos, ou a pessoa pode entrar em salas nas quais a informação é exibida nas paredes, à volta delas em imagens holográficas, tridimensionais. Em muitos casos, acha-se um guardião ou um vigia da biblioteca, que nos saúda quando entramos e teoricamente confere para saber se temos permissão para usar as instalações. Então, ele nos leva à seção apropriada da biblioteca, onde a informação que estamos procurando pode ser encontrada. Em alguns casos, meus pacientes descreveram a biblioteca de maneira um pouco diferente, mas creio que se trata do mesmo lugar no plano espiritual. Descrição feita por um paciente. Essa biblioteca é minha biblioteca preferida de todos os mundos. Dolores fala: estive na biblioteca. Pode me dizer o que é sua biblioteca para sabermos se é a mesma? Ela é branca, não tem teto, não tem telhado, tem colunas. Os livros estão em prateleiras protegidas por vidros. Há livros sobre todos os assuntos conhecidos pelo homem em todas as suas formas. Há livros que registram as histórias de todos os mundos que já existiram. Há livros que apontam para mundos que virão a existir. Ela abriga o passado, ela abriga o futuro. E ela abriga o presente, pois todos são uma coisa só. Tem alguém tomando conta dela? Com entusiasmo ele respondeu: sim. Eu o chamo de guardião, é a mesma pessoa? Sim, eu o chamo de zelador dos livros, mas sua atividade é a mesma dos guardiões. Mas há várias bibliotecas diferentes, cada uma tem um zelador, cada uma tem as suas próprias informações. Assim como há grupos neste mundo, há grupos naquele mundo. Cada grupo daquele mundo tem o seu próprio sistema, assim como os grupos étnicos têm os seus próprios costumes. Lá os grupos têm seus sistemas correspondentes. Por exemplo, existe uma biblioteca média só para pessoas interessadas em estudar medicina. Há bibliotecas que se tratam das estrelas. Há bibliotecas que querem aprender astronomia e astrologia. Há bibliotecas inteiras, bibliotecas completas, cobrindo apenas o tópico. Nesses lugares podemos aprender muitas coisas mesmo, ou podemos aprender aquilo que deveríamos saber, pois só poderemos saber até certo ponto. Há muito material que não se destina a nós. Sim, eu já ouvi isso antes, que alguns conhecimentos são como venenos e não como remédios, que não deveríamos entender certas coisas, pois iriam nos prejudicar.
Vieram então mais informações em 1987, quando o paciente foi até a biblioteca para buscar informações. Suas respostas foram amplas e foram incorporadas por outros pacientes que tiveram acesso aos mesmos registros. Como o material é muito similar, eu o compilei para que fosse lido como se apenas uma pessoa estivesse falando. Mas, na verdade, ela veio de diversas pessoas. Todas essas informações vieram antes de eu começar a investigar ativamente. Estou entrando na rotunda da biblioteca. O guardião da biblioteca está aí? Ele está vindo na minha direção. É um ser de luz que traja um manto branco. Ele tem um capuz e seu rosto parece ser quase beatífico. É lindo. Ele brilha com toda essa luz e pulsa com as cores à sua volta. Gostaríamos de saber se ele poderia encontrar para nós alguma informação sobre o fenômeno desconhecido, sobre o fenômeno conhecido em nossa época como OVNIs ou discos voadores, veículos terrestres. Podemos ter acesso a essa informação? Ele está me levando para a sala de projeção. Você está no centro da sala e tudo acontece ao seu redor. É como um holograma. Você vê as cenas de todos os lados. Vê-as desse modo. Ele aponta para diversas coisas na tela. Ele diz que há muitas coisas interessantes sobre essas naves, como vocês a chamariam, mas todas fazem parte do plano. Ele diz que há muitos e mais planetas no universo que desenvolveram formas de vida superiores do que vocês, pessoas na escola de provas da Terra, poderiam compreender. Ele está me mostrando. Maravilhado, ele disse: estou vindo. Oh, são estrelas e mais estrelas, sem conta. Tudo é muito sereno e lindo. Está me mostrando a Terra e apontando para diversas estrelas. E ele diz: há formas superiores de vidas nesta área, aqui nesta área e aqui nesta área. Está me mostrando lindas imagens de outros mundos. Há um belo planeta de cor violeta ali. Ele diz que é dele que vêm muitos OVNIs. Ele diz que esses seres precisam reproduzir um veículo. Eles podem viajar desde seu planeta na forma espiritual, mas quando se aproximam da atmosfera da Terra, precisam encarnar num veículo, principalmente esses que chamamos de espaçonaves. Quer dizer que eles os criam depois de entrar em nossa atmosfera? Sim, pois a Terra tem uma densidade e uma natureza vibratória diferente daquelas encontradas em seu próprio planeta. Você tem ideia de onde fica esse planeta ou a distância da Terra até ele? Ele está dizendo alguma coisa sobre Betelgeuse. Creio que é uma constelação ou uma estrela. Por que eles têm vindo aqui? O bibliotecário está conversando sobre isso comigo agora. Ele está dizendo que eles vêm aqui porque a Terra vai se tornar parte do universo espiritual. E muitos seres se reuniram do universo inteiro para ver esse evento tão importante. Quer dizer que eles estão aqui só para observar? Para analisar e observar. Bem, se viajaram até aqui em forma física e formaram essa nave, então eles próprios ganham forma física. Eles tinham de formar a nave para entrar na atmosfera da Terra, pois a Terra tem uma vibração diferente da deles. Assim, era uma maneira de poderem pousar e ver como é a Terra. Seria parecido como nossa viagem à Lua, quando tivemos de levar oxigênio e coisas desse tipo. Isto é confuso, porque eu achei que eles estivessem em forma espiritual, mas você quer dizer, mais ou menos, que estão transportando seus corpos? Então eles criam isso?
Sim, pois é muito difícil para eles. A natureza vibratória do planeta está mudando e eles estão perto para observar isto. Mas eles não poderiam funcionar na vibração e por isso precisam se proteger e usam veículos como naves. E eles têm corpos físicos sólidos? Não, em seu planeta natal não. E nesse planeta? Neste planeta, eles se cobrem com uma coisa parecida com um invólucro para poderem funcionar nesta natureza vibratória. Qual a aparência desse invólucro? Qual a aparência desse invólucro corpóreo? Eles têm de parecer humanos. Eu estou vendo que eles têm belos rostos e olhos e cabelos loiros, mas sua pele é quase dourada. Então, como eles são em seu planeta de origem? Seu corpo é mais energético e pode assumir a forma que eles desejarem. E esses seres estão só assistindo? Observando é a palavra mais adequada. Eles tentam entrar em contato com outras pessoas em ocasiões diferentes. E qual é o propósito disso? Fazer com que saiba que estão sendo observados. Estão aqui para essa ocasião importantíssima em que a Terra vai se tornar mais iluminada, participando do universo espiritual. E eles querem que certas pessoas na Terra saibam que eles nos estão observando? Na verdade, não posso responder essa pergunta. Você não sabe ou não tem permissão? O bibliotecário diz: tudo tem um propósito, não questione. Ele diz que um dia tudo será revelado. Há outros seres também, com o tempo, seu aparecimento terá um propósito, mas no momento essa informação não pode ser esclarecida. Mas há um propósito definido para a presença deles aqui. Não pode ser revelado agora. Bem, podemos fazer perguntas específicas a ele? Ele vai lhe mostrar alguma resposta? Depende da pergunta. Ele diz que é muito importante compreender que, devido ao grau de suas capacidades mentais, talvez vocês não compreendam tudo o que este canal está usando. Ele diz que algumas perguntas não podem ser respondidas no seu atual estágio de desenvolvimento. Então eles nos diriam se alguma coisa nos dirá se alguma coisa não puder ser respondida. Não há problema. Podemos examinar esse sistema solar? Ele está apontando para os diversos planetas alinhados em torno do nosso Sol agora. Quantos são? Ele diz que antes que a Terra acabe, saberemos que são 16 os planetas que fazem parte deste sistema solar. Ele diz que será descoberto um planeta muito grande por volta do ano de 2400. Depois será encontrado outro planeta por volta do ano 3000 e será descoberto ainda outro planeta que será o último. Isto vai acontecer por volta dos anos 6000, a contar da época de Cristo. Esses planetas têm alguma vida atualmente? Ele diz que todos os planetas têm vida, mas talvez não sejam formas de vida com as quais você esteja familiarizada neste mundo terrestre. Há algum que tenha habitantes humanos ou humanoides? Não nesta parte do sistema solar. A Terra é o único. E houve algum no passado? Sim, ele diz que em dada época houve vida humanoide no planeta Marte. Ele está apontando para isso agora, pois é um planeta vermelho, e diz que houve vida semelhante a espíritos no planeta Vênus. Ele diz que todos os planetas, porém, têm neles entidades espirituais, que seriam como seus guardiões e observadores. Essas formas espirituais chegam a usar um corpo carnal nesse planeta ou em outro lugar? A maioria dos espíritos desses outros planetas tem uma frequência vibratória superior à de vocês da Terra. Para eles é doloroso vir à Terra, pois precisam reduzir sua vibração. Assim, não encarnam muito no planeta terrestre, mas já o fizeram, tanto no presente quanto no passado, bem como no futuro. Mas é muito difícil para eles,
pois pode ser bem doloroso reduzir a frequência vibratória. É como tentar condensar um tornado dentro de um copo. Boa analogia. Você disse que houve formas humanas em Marte. Em que dada época foi essa? Sim, mas isso aconteceu há muito tempo no passado, quase 75 mil anos atrás, na contagem da Terra. Existiram formas de vida muito semelhantes às terrestres no planeta Marte, mas devido ao uso errôneo da energia, eles não estavam sintonizados com o progresso espiritual que está acontecendo nesta parte do sistema solar. Como resultado, foram banidos para outra parte do universo. Há resquício dessa civilização? O homem vai descobrir evidências de sua civilização quando explorar essa área, mas essa informação não ficará disponível para o público geral. Por que não ficará disponível? Ele está dizendo que o homem ainda opera através do senso de cobiça, do senso de poder e de dominação. Em função disto, informações como essa só são disponibilizadas para poucos membros do poder e da dominação. Qual é a estrela mais próxima de nós que abriga vida inteligente e capaz de viagens espaciais? Aldebaran. O que pode falar sobre as naves e seres que parecem estar nos visitando agora? Há extraterrestres que estão observando o planeta, mas eles procuram não interferir muito. Eles vêm com um senso de paz e de boa vontade para com os homens, pois estão tentando ajudar a melhorar o ritmo da evolução de seus irmãos humanos. Muito deles vêm de Aldebaran, Betelgeuse e Sírius, a estrela do cão. As entidades dessa área fazem parte da mesma galáxia a que pertencem os terrestres. Neste momento, eles estão observando o ritmo da evolução do planeta Terra, elevando-se a um alto grau até ocupar seu lugar na Federação Galáctica. Esta é uma confederação espiritual de seres avançados, centrado na luz e no amor, e nós fazemos parte desse plano. Ele diz que nem todos os seres que vêm à Terra são positivos. Há um grupo que você consideraria negativo, mas é minoria, pertence a outra federação. Pode nos dizer como é a aparência desses seres? Uma característica comum é que eles têm feições reptilianas. Seus olhos são mais reptilianos. Ele está me mostrando a imagem de um deles agora. Ele diz que a sua evolução original deu-se através da família reptiliana, aquilo que na Terra chamaríamos de tipo reptiliano. Sua pele não é lisa como a nossa. Sua textura é mais áspera, mas não chegam a ter escamas. Seus olhos são grandes e sua pupila parece uma fenda. Não possuem nariz ou focinho, mas têm narinas, e na verdade sua boca é bem pequena. Eles não comem como nós fazemos na Terra. Ao que parece, inalam essência que os ajudam a sobreviver. Ele está me mostrando diversos tamanhos de vários tipos dessa raça, e seus corpos variam do tamanho indo de 1,20 m até 2,40 m. Eles têm membros como os nossos? Sim, têm membros, e têm coisas como dedos de lagartos, quase como garras de aves. Mas não são garras, são afilados. E quantos dedos eles têm? Depende da espécie e do sistema. Alguns têm 4, outros têm 3 e outros têm 6. Eles têm polegares oponíveis como nós? Esses com 4 dedos sim, os outros não. E pelos corporais? Eles não têm cabelo. Eles não têm cabelo como os nossos. Tampouco têm pelos. Têm coberturas protetoras em diversas áreas do corpo, que são mais como pele endurecida do que pelos. Por exemplo,
A pele ao redor do sistema reprodutivo é bem endurecida, pois quando se dedicam à reprodução, seus sentidos mais rudimentares vêm à tona, e eles podem ser rudes uns com os outros. É por isso que essa área evoluiu e se tornou mais resistente. E eles têm 2 sexos? Sim, têm sexos separados, mas há alguns hermafroditas, entre esses que têm 3 dedos. Tanto homens quanto mulheres desses com 3 dedos podem incubar desde jovens. Sua aparência é reptiliana, e assim seu sistema reprodutor pode conter ovos. Ele está me mostrando uma imagem disso agora. Ele diz que é assim que dão à luz, põem ovos, e estes são colocados em câmaras especiais que têm em seus corpos. E eles têm ouvidos? Ele diz que o seu senso de audição é muito refinado. Eles possuem coisas que se parecem com conchas no crânio. Não são como ouvidos, mas podem captar frequências numa gama maior do que a nossa. E suas naves? Em que tipo de naves costumam ser vistos? Suas naves costumam ser cilíndricas. Algumas têm formas de charuto. Outras se parecem com ovos ou globos. Usam um material orgânico do seu mundo para construir as suas naves. É uma combinação, como se misturassem borracha, plástico, fibra de vidro e metal. É uma substância muito dura, mas é orgânica e pode suportar variações extremas de frio e de calor. E percorrem grandes distâncias, pois seu planeta natal fica do outro lado do universo. É um material muito resiliente, suporta muita coisa e por isso podem se expandir e contrair. As naves são movidas por um coletor solar, pois aprenderam a usar a energia solar. Nós a chamamos de energia solar, mas para eles é energia estelar. Eles focalizam feixe de luz de diversas estrelas para fazer suas naves voar. Eles chamam isso de coletor estelar, pois em suas viagens usam diversas estrelas como sistema de orientação para chegar onde querem ir. Eles percorrem uma distância considerável desde esse planeta e agora estão começando a perambular por esta parte da nossa galáxia. E há quanto tempo eles têm estado por aqui? Eles só têm percorrido esta área nos últimos 1000 anos. Como podemos saber a diferença entre extraterrestres de orientação positiva e os de orientação negativa? Essa é uma pergunta bem interessante. Você vai sentir sintonia com os seres superiores, pois esses têm uma noção de parentesco com o povo da Terra. Haverá uma sensação de amor, uma sensação de felicidade, uma sensação de camaradagem. Os seres dessa outra federação são basicamente muito frios, clínicos, e você vai sentir medo. O medo será bem predominante. Há relatos de alienígenas altos e loiros. Você sabe alguma coisa sobre eles? Esses que têm aparência mais humanoide fazem parte desse sistema de galáxia. Eles têm alguma base próxima? Eles têm usado 2 das luas de Urano. Ele está me mostrando Urano como estação básica para sua exploração nesta parte da galáxia. Eles têm alguma base na Terra? Os tipos humanoides têm base. Ele está me mostrando uma localizada no oceano. Está dizendo que suas naves podem entrar na água. Esta fica localizada perto do Mar do Caribe. E a outra que fica em algum lugar alto em montanhas. Sim, parece ser a América do Sul, perto do rio Amazonas. E há outro lugar que ele está me mostrando na Austrália ou na Nova Guiné, em algum lugar dessa região que fica perto do oceano. Essas pessoas, como está dizendo, são muito amorosas e luminosas e estão tentando auxiliar a humanidade.
Tem visitado este planeta há milhares e milhares e milhares de anos. Nós o chamaríamos de os vigilantes. Essas pessoas chegaram a manter contato com alguns humanos? Sim, por motivos específicos, quer para ajudarem ou em seu desenvolvimento espiritual, quer para transmitir informações sobre novas invenções e coisas desse tipo. Eles são úteis durante a mudança da Terra. E como são as naves desses que são mais humanoides? Normalmente, tem a forma tradicional de disco, basicamente feito com um certo tipo de metal. É um metal muito brilhante. Não sei que metal é esse. Ele está dizendo que no futuro vamos conhecer essas naves e esse metal, mas ele não é extraído nesta Terra. Não há metal comparável. E sua fonte de energia é mental. Essa é a expressão que ele está me passando. Energia do pensamento. A nave tem uma propulsão muito rápida, graças ao pensamento coletivo. Este é colocado e armazenado como energia em baterias, que é o que movimenta essas naves. De que material ou substância essas baterias são feitas ou como operam? Sorrindo, ele disse: ele acabou de colocar um desenho enorme na minha frente e não consigo entendê-lo. Ele está dizendo que os pensamentos são energia e que as pessoas na forma terrestre não se deram conta desse poder. É difícil para você entender, diz. Eles não são coletados em baterias propriamente ditas. Não consigo entender o que ele está tentando me dizer. Ele diz que é difícil para a sua mente captar o que ele quer dizer. Com o tempo, as pessoas da Terra, os humanos, vão expandir a sua consciência e poderão compreender esse fenômeno. Neste ponto específico da nossa evolução, não estamos prontos para essa informação. Os vigilantes viajam tanto pelo tempo quanto pelo espaço? Como seres avançados, eles são capazes de viajar por todo tipo de espaço. E tempo é espaço. Alguma nave já foi capturada ou caiu na Terra? 2 naves do tipo reptiliano já caíram na Terra. Uma perto do deserto do Arizona e outra no Oceano Índico. E foram recuperadas. A que caiu no Arizona foi recuperada. E havia ocupantes dentro a bordo dela? Havia 2 corpos queimados a bordo. E o que aconteceu com eles? Ele está dizendo que foram cremados, mas antes foram observados por cientistas. Ele diz que o governo norte-americano e o governo soviético têm tido muitos contatos com extraterrestres, tanto do tipo reptiliano quanto os que vêm desta parte da galáxia. Eles não liberam informações para as massas por medo de causarem pânico nas pessoas. Na União Soviética, em dada ocasião, um operador de radiotelescópio estava se comunicando com uma fonte extraterrestre, mas seus superiores rebaixaram-no de cargo e o transferiram. Transferiram-no para uma instituição mental, na qual ele recebeu tratamento de choque, que agora causam o colapso da sua mente? Isto foi feito porque ele estava liberando informações para o movimento soviético secreto. E eles acharam que isso iria causar pânico no país e depois eles não teriam mais poder e controle. Como era a comunicação que ele recebeu? Ele estabeleceu um tipo de código com eles através de impulsos eletromagnéticos, como o nosso código Morse? Não era como o código Morse. Ele está me mostrando algo como energia luminosa traduzida em impulsos numa coisa que se parece com uma tela de radar. Os vigilantes de que você falou, algum deles vive dentro da Terra? Não, eles não vivem dentro da Terra. Vivem dentro das suas naves. Eu quero dizer, há pessoas vivendo dentro da Terra? Estou perguntando por causa da teoria da Terra Oca.
Não, ele está me mostrando uma imagem da Terra. E ele diz em que dada época foram escavadas bases aqui, usadas há éons de tempo. Foram redescobertas por esses vigilantes. São como exploradores dedicados a escalar montanhas, a entrar em cavernas de vez em quando. Mas, na verdade, não são morada deles. Na verdade, não querem morar na Terra. Ela não é muito importante para eles. Eles realizavam explorações aqui, mas o principal é que existe uma linha de comunicação entre esses outros sistemas estelares. O que dizer dos casos de naves que parecem estar coletando energia ou água em diversos lugares da Terra? Eles não estão coletando água, não estão coletando energia. Na verdade, estão carregando o campo elétrico e captando comunicações, energia. Estão monitorando diversas formas de vida que existem no oceano. Baleias, golfinhos, tubarões estão fazendo experimentos. É o que ele está me mostrando. Eles também monitoram nossas comunicações, nossa capacidade eletrônica e nosso poder nuclear, quando aparecem sobre instalações que lidam com comunicações e poder. Eles dão a impressão de que tem alguma dependência. As pessoas acham que estão colhendo energia das estações elétricas e coisas assim. Sorrindo, ele respondeu: ele diz não, isso não é verdade. Esses seres são tão evoluídos. Vocês estão no jardim da infância e eles estão já no ensino médio. Como se comunicam entre planetas e galáxias, levando-se em conta o fato de que precisam percorrer imensas distâncias? Aqui também se usa o poder do pensamento. Com relação à mesma pergunta, por que não respondem às nossas perguntas através de frequência de rádio? Ele diz que já fizeram isso no passado. Acabamos de falar sobre esse fenômeno que aconteceu na União Soviética. Mais uma vez, porém, o homem não está pronto, é o que ele diz. O homem não está pronto, ou então tem medo de que seres mais avançados os dominem. Bem, a imagem que temos basicamente é de que há dois tipos principais, os reptilianos e os vigilantes. Quantos outros estão visitando a Terra? Esses são os dois grupos principais que estão se manifestando nessa parte da galáxia, no presente e no momento. Há seres que são ainda mais avançados do que os vigilantes. Ocasionalmente, eles visitam este planeta, mas só fazem isso uma vez a cada 10.000 anos. Algum desses povos teve alguma relação com a criação da vida humana nesse planeta? Sim, os vigilantes ajudaram a formar o homem. Ele diz que você iria considerá-los como seres angelicais. E no passado, eles apareceram para as pessoas como anjos. E sim, ajudaram a formar a vida neste planeta e a elevá-la a um nível superior. Ainda hoje estão ajudando a melhorar o índice evolutivo do homem. Neste momento, estão tentando criar um corpo humano mais perfeito em termos de respostas imunológicas a doenças e de resistência inicial à doença. Assim, com o tempo, haverá ou uma cepa de corpos humanos mais resistente à maioria das doenças atuais do seu planeta. A intenção desta engenharia genética, em essência, é criar um corpo físico mais perfeito para que o espírito, já com a sua percepção mais elevada, possa ser traduzido mais corretamente nesses corpos mais perfeitos. Um espírito mais aperfeiçoado requer um corpo mais aperfeiçoado. Então, na verdade, eles estão ajudando mais do que prejudicando? É isso? De fato, nisso tudo não há nenhuma intenção de causar mal. Alguns alienígenas parecem ser capazes de entrar em casas sem disparar alarmes contra ladrões. Simplesmente aparecem. Como conseguem fazer isso? Eles
possuem uma energia antimatéria e usam-na para fazer isso. Eles parecem se disseminar e se decompor, e depois reaparecem, e também é assim que conseguem se transportar. Você quer dizer que eles conseguem decompor o corpo físico? Sim, eles quebram as moléculas e depois as reorganizam. Isso agora é uma observação minha, tá parecendo Star Trek, né, gente? Esse livro foi escrito em 1998, então tudo pode acontecer, né? Voltando. Dá a impressão de que isso causa traumas. Ah, sim, causa. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas, na maioria dos casos, não se lembram de nada depois. Os alienígenas removem a sua memória, pois geralmente é muito traumático e doloroso para a pessoa lembrar-se desse tipo de experiência. Bem, assim isso seria benévolo, não é? Os vigilantes vieram ajudar na evolução do homem, desde seus primeiros e primitivos passos até a sua glória espiritual, para que ele possa participar daquilo que chamam de federação. Essa federação galáctea de seres avançados, alguns dos outros seres têm seus próprios propósitos. Estão se reunindo através do universo para explorar, para descobrir o que há por aí, para ver o que podem usar em seus próprios sistemas de vida em seus planetas natais. Assim receberam permissão para virem para cá nos últimos 1000 anos e conhecer o que pode ser útil e valioso para eles aqui na Terra. Eles têm levado algumas coisas daqui, cristais e vários tipos de pedras, especialmente magnésio. É por isso que aparecem em regiões da África e da Ásia, especialmente em torno da Índia. Levaram certos minerais terrestres, que são muito valiosos para suas próprias formas de vida e que não são encontrados em seu planeta. Além disso, levaram plantas e adaptaram-nas geneticamente para que vingue em seu ambiente natal, que é muito diferente. Eles têm atmosfera, gravidade e densidade diferentes, mas precisam de vida vegetal em seus diversos mundos. Por que os vigilantes não podem impedir a vinda desses alienígenas negativos? Porque eles ainda estão explorando, eles ainda não conquistaram mundos. Há espalhados pelo universo outros mundos além do nosso, que estão em ponto de evolução similar. Ele está me mostrando outro planeta parecido com a Terra, situado perto de uma estrela que fica muito distante e que sequer tem nome. Ele é muito parecido com a Terra e eles também têm observado esse planeta. Esses alienígenas terão de se tornar mais belicosos e mais obcecados em expandir seus territórios pelo universo antes que os vigilantes possam fazer alguma coisa. As civilizações terrestres mais antigas tiveram contato com esses seres? Na época da Atlântida, boa parte das informações sobre cristais, energia, luz solar, energia solar e coisas desse tipo eram discutidas livremente com os extraterrestres. Os vigilantes tiveram um papel ativo no desenvolvimento dessa civilização, bem como na civilização lemuriana. Eles também interagiram com as civilizações dos egípcios e dos babilônios, bem como o povo do Vale do Rio Indus. Todos estiveram conectados com os vigilantes num momento ou no outro. Os vigilantes eram os únicos que visitavam a Terra nessa época? Sim, eram os únicos seres autorizados a visitar este planeta. Os vigilantes são todos do mesmo tipo e da mesma raça? Os terrestres, como eles nos chamam, têm a mesma constituição genética. São semelhantes aos humanoides. Podem ter alguma diferença, como diversas cores de olhos e diversos tipos de estruturas ósseas. E 2 ou 3 sistemas de órgãos que são bem diferentes dos humanos da Terra. Mas, no todo, geneticamente, são muito sintonizados com o povo da Terra, pois somos parte da mesma galáxia.
E eles estão observando a Terra passar de nosso nível bárbaro para um nível vibratório superior, a fim de ocupar seu lugar na Federação Galáctica. Neste momento, esta federação reúne cerca de 36 planetas. A Terra será o 37º e depois haverá mais 2. Os vigilantes sabem o que está acontecendo no resto do universo? O guardião disse que eles sabem perfeitamente e estão em comunicação constante com suas bases de origem e com todas as outras bases. Eles têm... A melhor palavra que eu posso encontrar é osmose. Ele tem perfeito conhecimento do tempo e do espaço e daquilo que está acontecendo o tempo todo. Eles usam telepatia no lugar da fala para interagir uns com os outros e com os outros seres. Nesse sentido, eles são muito mais avançados. Podem enviar energias a grandes distâncias ou período de tempo e espaço. Se estivéssemos neste nível, não teríamos guerras e nem conflitos, pois estaríamos todos em sintonia. Todos eles são sintonizados. Esta foi a palavra que ele usou, sintonizados. Bom, nesse sentido, os reptilianos são diferentes, pelo fato de não possuírem esse mesmo tipo de capacidade de comunicação e conhecimento, não é? Ele diz que eles desenvolveram sinais que usam. São como cliques, soam como cliques, pois podem viajar e serem amplificados por instrumentos em seus corpos. E também dentro da sua espaçonave. Eles são transmitidos por vastas extensões de tempo. Eles usam o poder das estrelas para repetir esses diversos cliques. É assim que conseguem transmitir informações de um extremo ao outro da galáxia. Há outros alienígenas humanoides vivendo juntamente com a população humana da Terra? Sim, ele diz que alguns deles encarnaram para ajudar a Terra a enfrentar as mudanças em seu rápido deslocamento para a forma vibratória superior. Quero dizer, há algum deles vivendo entre nós em sua própria forma e não como uma encarnação. Muitas almas vieram dessas áreas e encarnaram na Terra, sim, mas também há vigilantes humanoides que vivem na Terra em sua própria forma. Há apenas uns 36 deles, porém espalhados pelo mundo, e estão monitorando especialmente nosso crescimento e nossa capacidade nuclear, bem como a tecnologia laser e a destrutiva. Então não há tantos a ponto de conseguirmos encontrar um deles, não é? 6 estão reunidos nos nossos Estados Unidos, no Sudoeste. 3 estão reunidos em nosso Nordeste. 1 está no Noroeste. 2 nas porções centrais de nosso país. E outro está no que seria a Flórida. 2 estão reunidos em torno do radiotelescópio que fica em Porto Rico, e os demais estão espalhados pelo mundo. Eles mantêm contatos uns com os outros? Sim, eles mantêm um monitoramento sobre aquilo que está acontecendo com relação a todo tipo de desenvolvimento energético. Esses humanoides procriam ou tiveram filho com as formas de vidas humanas na Terra? Eles foram proibidos de fazer isso. Fizeram-no no passado. Foi assim que o homem cresceu. Eles acasalaram no começo com formas animalescas e ajudaram a formas humanas a evoluir. Mas eles não acasalam no sentido da palavra. Usaram aquilo que chamamos de engenharia genética. Ele está me mostrando condições semelhantes a laboratórios. E é daí que veio o homem. Ele está me mostrando uma passagem da Bíblia. Os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Ele estava se referindo a Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas e as escolheram.
Também tem em Gênesis 6:4. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. É daí que veio essa passagem, descrevendo aquilo que aconteceu. Agora, eles não podem mais fazer isso, pois contraria o livre-arbítrio, sabe? Os vigilantes respeitam o nosso livre-arbítrio. Contudo, os seres reptilianos nos enxergam como uma forma de vida inferior. Eles evoluíram a partir de um modo reptiliano e, como resultado, não são lá muito evoluídos naquilo que chamamos de escala de evolução espiritual. O guardião diz que os vigilantes têm uma energia espiritual superior e, por isso, podemos repelir os seres negativos quando nos permitimos funcionar no modo espiritual superior. Os reptilianos são claramente repelidos por uma força espiritual superior e não serão atraídos por esse tipo de energia. Essa é uma observação importante. Interessante também, os elementos negativos dos extraterrestres são reptilianos. A Bíblia está repleta de símbolos como serpentes, víboras, dragões, sempre como representantes de influências negativas. Neste trecho, o guardião da biblioteca falou diretamente conosco. É importante você saber que depois do período da turbulência que virá, com as mudanças na Terra, as coisas serão bem suaves. Haverá muito aprendizado, haverá assistência para a navegação interplanetária. Vocês vão começar a conhecer mais o seu universo e todos os outros que são muitos. Haverá a assistência daqueles que vivem noutros reinos espaciais e vocês irão se unir a eles nisso. Haverá comunhão, conhecimento de ambos os lados no trabalho em conjunto. Vocês não fizeram isso antes. Outras entidades espaciais já conheceram vocês, mas vocês não os conhecem, e isso vai acontecer. O caminho será suave, será um alívio, e tanto depois do turbilhão que se estará acontecendo. E por que eles estão nos dando essa assistência? Eles dariam essa assistência a qualquer um. Vocês farão o mesmo quando estiverem em posição de fazê-los, pois todos fizemos parte do um. E todos nos relacionamos. Vocês têm vivido alheios a isso, pois têm vivido num estágio de infância. Vocês vão crescer e superar isso, percebendo que somos todos um. Algo parecido com o que aconteceu quando os humanos passaram pelo iluminismo. Você disse que estamos relacionados fisicamente também? Você está falando da aparência física? Sim, dos genes ou algo assim. Sim, todos tínhamos de vir de algum lugar e nós nos relacionamos fisicamente. E mais importante ainda, nós nos relacionamos metafisicamente. Vocês todos surgiram a respeito de sua história, tudo o que sabem está aqui. Mas houve um início antes disso. Houve uma existência antes de vocês chegarem aqui. E é disso que seus livros de história não sabem. Uma linha de pensamento diz que todos nós evoluímos e começamos aqui nesse planeta, que fomos criados através da evolução das espécies. Sei, através de uma mistura de gases e névoas e substâncias sólidas, colidindo por aí até surgirem acidentalmente algo que consideravam vivo. Isso não é verdade. Há muitos planetas, se é que podemos chamá-los assim, que não estão abrigando nenhuma forma de vida neste momento. Se e quando o fizerem, não será porque isso simplesmente aconteceu, será porque foi feito de algum modo, ou o planeta se submete a uma mudança para poder sustentar a vida, ou se já pode ser semeado, digamos assim, as sementes serão postas lá para que a vida possa se desenvolver. Você quer dizer que a vida nunca é nativa? Nunca começa por acidente em qualquer planeta? Correto! A vida não começa por acidente e nativo. Depende de quanto você quer recuar no tempo.
Veja, se alguma coisa tem estado por aí antes mesmo que a sua história a registre, você a considera nativa. Mas isso se deve ao fato de a sua história ser limitada. Não porque era necessariamente nativa. Depende do quanto você quer retroceder no tempo. Então seria seguro dizer que toda vida, plantas, minerais, ou seja o que for, precisa começar quando ela é trazida? Sim. Ela nunca se desenvolveu sozinha? Não, e nunca o fará. Isso seria muito imprevisível. Bastante, não sei bem qual a palavra. Muito desorganizado, muito descontrolado, sem união. Seria uma enorme bagunça. Estava pensando no resfriamento natural dos planetas, com a mistura de gases e outras coisas, onde a vida poderia evoluir espontaneamente. Não é assim que funciona. No resfriamento dos gases, ou aquilo que você se refere, o habitat pode se tornar apto a sustentar formas de vida, mas esta não se desenvolve sozinha. A vida é muito preciosa e importante. Você não faz ideia do cuidado com que ela é manuseada. Não seria apenas uma mistura organizada para ela brotar por vontade própria, sem que ninguém mais soubesse disso ou tivesse algo a ver com isso. Não é essa a maneira como foi feito. Cuida-se muito das formas de vida de qualquer planeta e elas são planejadas cuidadosamente. O ambiente é organizado e é instalado, bem preparado antes que ela chegue. Deposita-se muita importância na vida. Eu estava pensando na imensidão de um projeto assim, em tantas pessoas que estariam envolvidas nisso, né? Essas são coisas para as quais não tenho todas as respostas. Sei que a magnitude é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Eu estou pensando em todos os mundos incontáveis que podem existir e na quantidade de indivíduos que teriam que executar esse programa. É isso que eu estou pensando. É verdade, mas não são propriamente indivíduos, são poderes superiores, maiores do que eu possa conhecer. Assim, não posso falar sobre isso. Estou pensando nos indivíduos que seriam enviados para realizar todas essas várias tarefas, mas você disse que é algo além disso? Há algo acima disso e além disso, sim. Não sabia que você estava se referindo às contrapartidas físicas disso. É a elas que você se refere? Creio que sim, aqueles que seriam responsáveis pela execução. Parece ser um programa muito grande, não parece? É uma questão de consciência. É uma questão de consciência e não tanto das pessoas enviadas para executar o programa. É verdade que são enviadas pessoas para fazer coisas desta natureza. Há ainda a implantação da consciência, digamos que poderia ser feita em massa e não individualmente. Ambas as coisas podem acontecer. Eu estou pensando em indivíduos que precisam ir para fazer coisas diferentes. Sei que eles teriam de cumprir ordens dadas por outros, por alguém que conhecesse o plano todo. É isso que eu quero saber. Foi isso que eu pensei quando você estava falando antes, aquilo a que me referi. Isso é tão maior do que eu não tenho como oferecer uma visão ou uma resposta ampla para você. Então a consciência de massa seria parecida com um espírito? Sim. Ela não poderia manifestar algo fisicamente? Pode manifestar. Ela não pode manifestar algo fisicamente? Sim, a consciência pode manifestar coisas fisicamente. Pode manifestar a vida? Sim. No que? Nos estágios iniciais? Na verdade, pode fazê-lo em qualquer estágio, mas normalmente isto não seria feito desse modo tão aleatório. Falo dela como ela, mas não é ela. A consciência pode manifestar-se como qualquer coisa, a qualquer momento, instantaneamente e sem esforço.
Vocês não estão a par do fato de os níveis de consciência sobre os quais operam são o poder da consciência, mas o fato é esse. E vocês são como bebês, começando a engatinhar rumo à percepção da sua consciência e do que ela significa. Mas se a consciência quisesse se manifestar como um planeta inteiro povoado, com muita gente, poderia fazê-lo. Só que isso não é feito desse modo. Creio que você está se referindo àquilo que pensamos como sendo Deus em nosso sistema de crença. Isso pode ser verdade, mas é mais do que uma mera crença, é uma manifestação. Acreditar nela ocasiona isso até certo ponto, mas a consciência está lá, quer acredite, quer não. Porém, a sua capacidade de conhecê-la diminuiu se você não acredita nela. Assim, a vida pode ocorrer através dessa consciência e também através da manipulação de outros indivíduos? Sim, essa seria a maneira mais apropriada. Sabe, a consciência não está aí apenas para se manifestar. Ela nunca cessa. A consciência não toma nada de volta. Quando ela se manifesta exteriormente, aquilo continua para sempre. Assim, a consciência seria cautelosa antes de criar aleatoriamente outro planeta, jogando nele um monte de gente, pois não poderiam fazê-lo desaparecer. Ela poderia se retirar, remover o foco deles, mas aquilo que manifestou teria sua própria consciência e continuaria indefinidamente. Assim, um nível superior de consciência não seria tão imprudente e errático ou irresponsável a ponto de fazer coisas assim. Ela criaria alegria, conforto, amor e todas as coisas que consideramos positivas. Ela não faria algo que pudesse deixar um planeta inteiro sem saber o que fazer em seguida. Então eu tive outro paciente que descreveu a biblioteca de uma maneira diferente. Eu estou num lugar semelhante a... O conceito mais próximo que consigo encontrar é uma biblioteca. Fica localizado num plano espiritual diferente desse que acabo de deixar. Se quiser, vou descrever essa biblioteca para você. Nada poderia melhorar as fichas catalográficas desta biblioteca. Esta biblioteca não tem livros propriamente ditos nela. Tem grãos de conhecimento. Esse conhecimento flutua em seu próprio espaço, reluzindo como uma faísca de luz. Eles estão à sua volta e você fica cercado por todos esses pedaços de conhecimento. E quando você resolve estudar certo tipo de conhecimento, você atrai a energia desses pedaços de conhecimento. Você vê essas luzes se movendo na sua direção e elas ficam sobre a sua cabeça. Modo de dizer, pois não temos corpos físicos aqui e você pode absorver o conhecimento deles. Isso seria muito mais rápido do que ler um livro, não é? Na verdade, não é como uma biblioteca que eu imaginaria com livros nas prateleiras, não é? Não, mas é um conceito mais próximo que eu consigo encontrar. Ela contém todo o conhecimento, é só questão de ter a capacidade de se ligar a ele. Assim, não estamos limitados pelo lugar, estamos limitados por nós mesmos, se é que há limitações. Posso descobrir o que estamos procurando, mas será que serei capaz de observar isso de forma a ajudá-la e a entender? Essa é a limitação. O conhecimento está por todo lado de lá, reluzente e brilhante, pronto para ser aprendido. Se porventura a resposta estiver em outro lugar, vou me projetar para ali, não há problema. Depois de acordar, ela reteve uma impressão clara da biblioteca e desejou acrescentar mais informações sobre sua aparência. O plano da biblioteca é como um campo de energia de uma imensa esfera. Dentro da esfera fica o plano da biblioteca. A
A esfera não visa manter ninguém de fora. É apenas um modo de manter a informação organizada e contida nessa área. Creio que podemos chamá-la de sistema magnético de indexação, pois ele atrai a informação até você, seleciona e ela cai no lugar certo. E quando você usa a biblioteca, sua consciência ou o que quer que esteja flutuando no centro exato, e todo pedaço de informação flutua em torno dessas diversas formas de luz. Às vezes, tem a forma de lágrimas redondas ou quase como bolas de decoração de árvore de Natal. E todas brilham como luzes de diversas cores. De algum modo, a forma da luz, da sua cor e o modo como cintila dizem à sua consciência de que tipo de informação é. E qual seria a diferença? Creio que seria como a diferença entre livros sobre animais e livros sobre procedimentos governamentais, ou seja, quais for. Apenas assuntos diferentes. E tenho a sensação de que se você não tinha nada em mente, nada específico para aprender, uma dessas formas iria cintilar. Mas se você estivesse querendo descobrir uma informação específica, então a luz que diz respeito a essa informação aparece e como se você se fundisse com ela. Quando ela se separa, você já absorveu a informação. Tive a sensação de que obtive alguns conhecimentos dessa forma. Acho que o seu subconsciente simplesmente atrai a informação que você deseja, não é? Eu creio que sim. E a imagem do fundo é um azul muito escuro. E por isso a luz realmente se destaca e brilha. E como que você entra nessa esfera? Você simplesmente se imagina lá. Só atravessa a sua parede ou algo assim? Isso. Tenho a sensação de que você está pensando. Agora quero estar na biblioteca. E quando abre os olhos, você está lá. É muito bonita. A biblioteca lá está lá para ser usada por todos. Aqueles que estão no plano físico e que conseguem entrar em contato com essa biblioteca são bem recebidos também por esses conhecimentos.